O dia em que o céu chorou. O julgamento de Jesus visto pelos anjos. Havia um silêncio diferente naquela manhã. Não era o silêncio comum que antecede o nascer do sol. Era um silêncio que pesava, que doía, que falava mais do que qualquer som. O céu, que sempre esteve repleto de louvor e glória, de repente se calou. Os anjos que incessantemente adoravam diante do trono de Deus, agora estavam em posição de observação, com os olhos fixos na terra. Algo estava para acontecer. Algo que mudaria toda a história da humanidade. Algo que partia o coração de Deus. Jesus estava prestes a ser julgado. O Filho do Altíssimo, o Verbo Eterno, estava prestes a ser tratado como o pior dos criminosos. Você já parou para imaginar como foi esse momento visto do céu? Imagine os anjos, aqueles que presenciaram a criação do mundo, que viram o homem sendo formado do pó, agora assistindo o próprio Criador sendo cuspido, açoitado, humilhado. Eles conheciam a majestade de Jesus, eles sabiam quem ele era. Eles o viram revestido de glória, coroado de honra, envolto em luz inacessível. E agora? Agora o viam vestido como um réu comum, acusado por homens que sequer sabiam o que estavam fazendo. O céu chorou, não com lágrimas que caem como chuva, mas com um lamento profundo, espiritual, invisível aos olhos humanos, mas ensurdecedor aos ouvidos da eternidade. Aquele não era um julgamento comum. Era o justo sendo condenado pelos injustos. Era a verdade sendo tratada como mentira. Era o amor sendo crucificado pelo ódio. E os céus, que antes cantavam glória, agora emudeceram. Cada chicotada que rasgava a carne de Jesus era sentida nos corações angelicais. Eles não poderiam interferir. Estavam ali, observando, com os olhos marejados de glória e dor. Era o plano do Pai. E mesmo doendo, mesmo sendo incompreensível, eles sabiam, havia um propósito eterno sendo cumprido ali. Mas isso não impedia o sofrimento, não diminuía a agonia. O céu chorava porque via o Filho sendo rejeitado pela criação que ele mesmo havia formado. Você consegue imaginar o clamor espiritual naquele instante? Enquanto Pilatos lavava suas mãos, o céu observava a humanidade sujando as suas. Enquanto os soldados zombavam, batiam e vestiam Jesus como a capa escarlate, os anjos se lembravam do dia em que ele vestiu o universo de luz com apenas uma palavra. Enquanto a multidão gritava, crucifica-o, o céu se recordava do eco de Santo, 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 que Jesus recebia eternamente no trono. Os anjos sabiam que ele poderia dizer uma palavra, e milhares deles desceriam à terra para destruí-la por completo. Mas ele não disse. Ele se calou. O cordeiro foi levado ao matadouro sem abrir a boca. Ele escolheu sofrer. Ele escolheu se entregar. Ele escolheu amar até o fim. E isso chocou os céus. Os anjos que destruíram Sodoma, que lutaram ao lado de Israel, agora estavam paralisados, inertes, porque o comandante do exército celestial não lhes deu ordem. Não era hora de guerra, era hora de sacrifício. O amor estava em ação. O amor estava sendo moído, esmagado, rejeitado. E mesmo assim, permanecia firme. Mesmo em silêncio, falava mais alto do que qualquer discurso. Mesmo sangrando, curava. Mesmo morrendo, dava vida. Você já parou para pensar que o julgamento de Jesus foi o momento mais contraditório da história? O santo sendo tratado como pecador. O rei sendo zombado como um louco. O Salvador sendo abandonado. O céu e a terra em rota de colisão, a justiça e a graça se encontrando na cruz. Os anjos olhavam e não compreendiam tudo, mas sabiam. Algo glorioso estava acontecendo. O véu estava prestes a ser rasgado. A ponte entre Deus e os homens estava sendo construída com madeiras e pregos, com dor e sangue, com silêncio e obediência. E nesse momento talvez você se pergunte, por que o céu chorou? Porque quem ama, sente. Porque os anjos, mesmo sendo seres espirituais, participam do mover de Deus, porque eles não estavam alheios à dor do Cordeiro. Eles sabiam que o que estava em jogo era a salvação da humanidade. Sabiam que aquele julgamento injusto abriria o caminho para a reconciliação entre Deus e os homens, mas sabiam também que o preço seria altíssimo. O filho morreria, o rei seria crucificado, e isso partiu o coração do céu. Mas havia algo mais, um mistério que só o amor pode compreender.
O céu chorava não apenas pela dor do filho, mas pela ignorância dos homens, pela rejeição da graça, pela cegueira espiritual que fazia os religiosos gritarem contra aquele que veio para salvá-los. O céu chorava por mim, por você, por todos nós, porque mesmo vendo o filho sendo entregue, muitos continuariam virando o rosto, continuariam vivendo como se nada tivesse acontecido, como se aquela cruz fosse apenas mais uma, como se aquele sangue fosse comum. Mas não era. Aquele era o sangue do Cordeiro de Deus, puro, santo, eterno. E cada gota que escorria naquela via dolorosa falava de perdão, de reconciliação, de redenção. Os anjos sabiam que aquele momento marcava um antes e um depois na história da humanidade. Sabiam que a partir dali as portas do céu estariam abertas, que o homem teria acesso ao Pai, que a morte seria vencida, que o inferno seria derrotado. Mas antes da glória, havia dor. Antes da ressurreição, havia cruz. Antes do "está consumado", havia silêncio. Um silêncio que ecoa até hoje. Um silêncio que nos convida a refletir, a lembrar, a rever nossos caminhos, a olhar para Jesus não como um personagem distante da Bíblia, mas como Salvador pessoal que escolheu o sofrimento para nos dar vida. Você já agradeceu hoje por esse sacrifício? Já chorou com o céu ao lembrar da cruz? Já permitiu que essa história deixasse de ser apenas um relato e se tornasse a base da sua vida? Neste vídeo, vamos olhar para o julgamento de Jesus não com os olhos da multidão, mas com os olhos do céu. Vamos ver o que os anjos viram, sentir o que o céu sentiu, entender o que Deus planejou, porque esse não foi apenas um julgamento humano, foi um momento eterno, sagrado, inexplicável e, ao mesmo tempo, tão acessível, porque foi por mim, foi por você, foi por amor. E agora eu te convido a não apenas assistir ao vídeo, mas a vivê-lo. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente aqui embaixo: "Eu sou fruto deste amor". Se você sentiu o peso e a beleza do que Jesus enfrentou por você, deixe seu like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do valor que tem para Deus. E se ainda não é inscrito no canal Presença que Cura, para não perder nenhuma mensagem que transforma. O céu chorou, mas hoje, por causa de Jesus, o céu celebra cada vez que um coração se rende. Que o próximo seja o seu.